Olá amigos, domingão, dia 25 de outubro, vamos ao nosso radar da semana para a última semana do mês de outubro, dia 26 até o dia 30. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Aqui na parte inferior desse vídeo vai ter um botão inscreva-se, sino das notificações para você deixar ali devidamente ativado, e logicamente para que você possa aproveitar todo o conteúdo de aprendizado aqui do canal e também a programação intensa aqui na parte de análise do canal. Você tem radar do mercado todos os dias, live a partir das 10h45, análise de fechamento todos os dias após o encerramento do pregão, análises especiais toda terça e quinta, no mínimo 2 vezes por semana, e radar da semana, que é esse aqui, todo domingo. Você pode se inscrever também aqui na parte inferior direita do seu vídeo, passando o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se. Na sequência é só clicar na opção de se inscrever. Fechamento da semana passada, Ibovespa apresentou boa alta de 3%, seguindo no seu movimento de subida. Naquela questão do gráfico de 10 dias que eu vim apresentando, que seria interessante na semana passada superar a máxima da semana anterior, fez isso, mantém o viés de alta, cenário positivo. Olhando para o gráfico diário, a gente tem a mudança da tendência, entrada na tendência de alta, ou seja, a confirmação dessa tendência, né? A gente já tinha uma tendência aqui de alta e aí confirmou uma tendência de alta ainda mais de curto prazo. Terminou a semana gerando um sinal de uma possível correção, mas ainda sem confirmação, que seria a perda da mínima desse pregão de sexta-feira, na faixa de 77, 151, 152. Perdeu essa região, aumenta um pouco mais a chance de entrar no movimento de correção, que vai ter alguns suportes pela frente, como 101 e 300, que na realidade já fechou abaixo. O próximo seria principalmente na faixa dos 100.950 e depois 100.300 pontos, junto logicamente com os 100.000 pontos. O que mudaria essa tendência do Ibovespa no curto prazo é o retorno para baixo da região dos 98.300 pontos. Se voltasse para baixo desse patamar, seria o principal sinal da mudança da tendência de curto prazo. E olhando para o gráfico aqui mensal, é algo bom que está acontecendo, ou seja, 2 meses para baixo, basicamente dentro desse grande candle de alta que perdeu a mínima desse candle aqui, e quando fecha abaixo da média, esse mês já está voltando para cima. Então vai ser importante para uma expectativa maior de subida naquela questão do último trimestre do ano, historicamente ser o melhor trimestre para a Bolsa, lembrando que é os últimos 22 anos, que essa é a estatística, e não é uma garantia que esse trimestre vai ser o melhor, mas por enquanto o mês de outubro está bem, com alta aí de 7,04%. Importante se manter acima da média e no mês seguinte superar a máxima do mês anterior, que aí confirmaria não só fundo ascendente e uma chance de gerar um pivô de alta no rompimento da máxima aqui, que aí retomaria a tendência de alta de longo prazo, superando 105.703. Seguindo para o dólar, nessa última semana o dólar apresentou uma queda de 0,46%. Desta queda que o dólar apresentou aqui, a gente pode observar pelo gráfico mensal, o dólar segue dentro de um movimento de subida. No mensal ele teve 3 meses para baixo, está tendo 3 meses para cima. 3 meses para baixo não são todos 3 meses que eu digo de queda, mas é em relação a movimento de correção. E agora 3 meses tentando subir, depois de um longo movimento para cima, abre-se a chance de se ter algo assim, ou seja, o Ibov entrar no movimento de subida no mensal, e o dólar podendo entrar no movimento mais lateral, ou seja, não tem uma expectativa tão forte ainda para cima em relação ao dólar, apesar da tendência ser uma tendência de alta. Mas no gráfico semanal, o que aconteceu aqui foram 3 semanas para cima e 3 de forma lateral. Força para subir, fraqueza para cair. Então fica uma expectativa um pouco maior para cima no curto prazo para o dólar. Olhando até para o gráfico diário, apresentou no pregão de sexta-feira uma sinalização positiva. Só anula essa sinalização positiva, quando eu falo sinalização positiva, de entrar um movimento de subida. A superação da máxima desse último pregão, 5.636, reforça um pouco mais essa expectativa de subida, apesar da tendência de curto prazo, que é do gráfico diário, está indefinida. Superou essa máxima, aumenta a chance de subida. Perdeu essa região aqui, principalmente a mínima do pregão de sexta-feira, que foi de 5.567, e isso anularia a expectativa positiva e traria uma expectativa mais negativa de curto prazo para o dólar. Seguindo então para as ações que eu vou comentar aqui,
nesse radar da semana, depois do Ibov e do dólar. Vou falar sobre PTR4, Vale 3, Itaúsa, TSA4, BPAC 11, BRKM5, MGLU3, KLBN11, USIN5, RADL3, TOTS 3, TAE 11, CPLE6, MOVE 3 e FLRY3. Começando pela PTR4, a Petro, nesta última semana, apresentou aqui uma boa alta de 6,41%. No mês, está positivo em 4,9%, trabalhando ali em cima na questão de um recuo, igual aconteceu ali em relação ao Ibov, tentando gerar uma recuperação. A superação no próximo mês da máxima desse mês vai ser algo realmente mais positivo para a Petro, ainda enrolada entre as duas médias, mas fez uma semana boa e batendo também em cima da média. Terminou respeitando essa zona de antigo suporte, funcionando como resistência em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos. Mas olhando para o gráfico diário, apesar desse movimento aqui dessas 3 semanas, comparado com esse movimento de baixa, está sendo mais fraco do que foi o movimento de queda, a última informação que fica de curto prazo na Petro é de uma tendência de alta de curto prazo. Gerou um candle negativo na sexta-feira, chamado falso rompimento, porque fechou acima no pregão anterior, acima da máxima de um topo anterior, e terminou voltando para baixo desse topo. A perda da mínima desse candle, que é chamado aqui de nuvem negra, Dark Cloud Cover, um padrão de reversão dos candles, um padrão baixista, que está acontecendo já dentro da tendência de alta. Então ele tem uma relevância menor. Mais detalhes sobre esse padrão de reversão está aqui dentro do meu canal no YouTube. Você pode aí acessar o vídeo desse padrão. Esse vídeo explicativo, vídeo aprendizado. Perda da mínima desse candle aumenta a chance de queda. O fato é, para compra na Petro, entraria comprando pelo gráfico semanal? Já aqui, eu vejo um risco um pouco maior. Na realidade, sim, eu vejo ativos mais interessantes do que a Petro. Não que ela não vá subir, apenas dentro da minha metodologia não seria a minha escolha. Mas pelo gráfico diário, swing trade, avaliando aqui uma movimentação mais lateral do preço, pivô de alta é o que se chamaria mais atenção para se buscar uma operação de compra em cima aí de PTR4. Mais chamaria atenção. A Petro começa a gerar sinalização de fraqueza se voltar para baixo da mínima desse candle, que foi o responsável por gerar o pivô de alta. Perdeu a mínima dele, anula a expectativa positiva, deixa a tendência de alta mais fraca e mantém a Petro principalmente naquela questão abaixo de respeitar a média móvel exponencial de 13 períodos, ou seja, de ter uma semana um pouco mais negativa. Seguindo agora se lembrando que a mínima desse candle é os 20,05, ou seja, a Petro voltar para baixo dos R$20 seria um sinal mais negativo que ela poderia gerar aqui em termos de curtíssimo a curto prazo. Vale 3 terminou a semana aí com alta de 1,94%, o ativo segue dentro da sua tendência de alta de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo, então um ativo bem alinhado para cima. E no mês apresentando alta de 7,34%, então o ativo ainda segue bem, apontando para cima. Para quem está comprado de alguma forma nessa ação, principalmente de position trade, uma das alternativas de trabalhar com stop nessa operação seria na faixa dos R$ 61,32. No gráfico diário dessa ação, a gente tem até uma posição comprada em aberto com stop aqui embaixo, já comentada na última análise de fechamento aqui da sexta-feira. Segue ainda para cima, conseguiu reverter uma sinalização negativa em cima de uma resistência que terminou fechando para cima desse patamar. Vamos ver se ela consegue dar sequência ao movimento de subida do papel. Mas para quem está de fora, quem não está comprado, se essa ação resolver gerar aqui um movimento para baixo de pelo menos 3 pregões e na sequência superar a máxima do que no anterior no decorrer dessa semana, ou seja, vamos supor que tenha segunda, terça, quarta desse jeito. Superou na quinta-feira a máxima do pregão de quarta-feira, quebrando a sequência de máximas descendentes, o foco seria abrir uma operação de compra de swing trade na PTR4, na Vale 3. Agora vamos falar de Itaúsa e TSA4, que teve uma semana excelente, no mês já apresenta alta de 11,82% e a semana colaborando para essa alta do mês em 8,49%. Ela consegue voltar para cima de 2 níveis de resistência, um primeiro ali da média móvel de 13 períodos e o outro da região ali de fundo anterior, que tentou funcionar aqui até durante 2 semanas, funcionou como suporte, mas não conseguiu gerar força compradora suficiente, além de segurar por 2 semanas o preço acima do suporte. Caiu, volta aqui para cima,
Logo, essa região volta a ser um patamar para avaliar como suporte, a região dos 9,66. E o ponto mais baixo de suporte que eu olharia ali, média móvel 9,49 em conjunto com os 9,36. São os 3 níveis que olharia um pouco mais com carinho em termos de suporte. Abrir uma compra aqui de médio prazo nesse ativo, ainda ficaria aguardando, por exemplo, se tivesse mais uma semana aqui de forma lateral, me animaria mais para abrir essa compra, tentando pegar pelo menos mais uma semana de alta. Mas o viés aqui é positivo, o ativo pode ter algo mais para cima. Olhando para o mensal, está ali entre as médias. Se conseguir fechar esse mês aqui, que é essa última semana, para cima dos 10,19, seria um sinal mais relevante de retomada, de uma possível retomada da tendência de alta de longo prazo, que ela anulou a tendência aqui, fez topo descendente, agora faz um fundo ascendente, fica bem definida, abaixo de um nível importante de resistência. Então, um sinal aqui importante no mensal seria algo mais relevante. No gráfico diário, colocado do lado de cá o gráfico diário, dá para ver que a tendência é de alta de curto prazo. No semanal, a tendência não é de alta. A tendência basicamente se tornou uma tendência um pouco mais para indefinida, quando ela vem para baixo desse fundo, e aqui ela gera uma sinalização pelo menos de enfraquecer um pouco a expectativa de se ter o quê? Um pivô de baixa e, consequentemente, uma nova tendência de baixa de médio prazo. Para quem está comprado, o stop ficaria abaixo da mínima desse último. Para quem está comprado no médio prazo ou position trade, o stop poderia ficar aqui na faixa dos R$ 9,06, logo abaixo da mínima desta última semana. Quais são os próximos níveis de resistência desse ativo? Tem um que ela já está testando aqui, R$10, número redondo, 10,03, a máxima dessa semanal aqui, que vai ser um topo no gráfico diário. Isso aqui, ó, é a máxima daquela semana. E depois disso, um patamar um pouco mais para 10,41, seguido de 10,67. São os próximos níveis pelo gráfico semanal. No gráfico diário, quem está comprado no swing trade, tendência de alta, mas com candle ali de reversão chamado de nuvem negra, que eu já mencionei, inclusive ali no Ibov. Perda da mínima desse candle seria o sinal, no Ibov não, né, na PTR4. Perda da mínima desse candle aqui seria o sinal para ter algum movimento de correção. Lembrando daqueles níveis, 9,66, 9,50, 9,36. São os pontos que podem servir como um olhar mais próximo aqui no sentido de buscar alguma alternativa de compra após alguma sinalização de alta pelo gráfico diário como um fundo ascendente. Qual outra alternativa no decorrer dessa próxima semana? Suponhamos que o ativo fique aqui mais uns 3 pregões e depois gere um pivô de alta. Se ficar mais pregões, melhor ainda para gerar o pivô de alta. Quanto mais próximo tiver a média do preço, mais interessante seria em termos de relação risco-retorno para abrir essa compra na ITSA4. Para quem está comprado, lembrando, perda dessa mínima aqui no swing trade é um dos pontos que poderia ser o stop de proteção após testar um nível de resistência depois de um movimento maior de alta, mas segue com viés aí mais positivo. Não tem ainda um sinal de baixa confirmado, que seria a perda dos R$ 9,82. Na sequência, vamos falar de BPAC 11, também aí no setor dos bancos. A gente tem aqui, ó, retorno do preço, tendência de alta no gráfico diário, semana terminando bem também, para cima da média, assim como o ITSA4 voltou para cima da média, BPAC 11 também volta para cima da média. Estava fraco para subir, de repente gerou essa pancada para cima, mudando um viés que estava apontando para, em termos de expectativa de poder perder essa região, reverte essa expectativa. Ou seja, se tivesse comprado pelo gráfico semanal, jogaria o stop para baixo da mínima dessa semana. Porque se ocorrer um retorno do preço para baixo da mínima dessa semana, aí sim reforça uma chance um pouco maior da gente ter um movimento um pouco mais longo de correção da tendência de longo prazo desse papel pelo gráfico mensal. No gráfico diário, para se buscar operações de compra de swing trade, já tem um início de uma correção aqui, são 2 pregões. Tendo mais 1 a 2 pregões aqui, fundo ascendente mais próximo da média, podendo até vir a testar aqui, seria mais interessante ainda, a região ali dos R$ 78,00 ou até perto da média móvel 13 períodos, chegou aqui nesse nível, gerou fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra de swing trade nessa ação. Ficou aqui de lado também mais alguns pregões nessa semana, gerou pivô de alta, também foco em abrir a operação de compra de swing trade em BPAC 11. Braskem, longo movimento de alta no diário que gerou esse candle forte no gráfico semanal de 13,88%. Logo, basicamente a tendência, que era uma tendência ali de baixo no gráfico semanal, ela foi anulada quando ela fez isso aqui, ó.
Tentou subir, caiu, volta para cima, anula o topo descendente, fica com a tendência indefinida, mas eu chamo a atenção no papel não só pela questão aqui de resistência que tem próximo aqui 25,85, depois disso um ponto um pouco mais relevante ali tem 26,39 e na sequência 27,74. No gráfico diário, o que chama atenção seria aguardar por algum processo de correção. Para quem está comprado, evolui o stop em termos de swing trade, evolui o stop a cada nova mínima ascendente do gráfico diário, bateu na resistência, depois de um longo movimento de subida, gerou um sinal de topo de ter algum movimento de correção, seria o sinal de saída da posição comprada. Para quem está querendo abrir uma operação de compra de swing trade, aqui eu não entraria, eu ficaria mais de olho após algum movimento de correção, que pode ser durante toda essa semana e a operação de compra de swing trade com a melhor relação risco-retorno ocorra só já no mês depois dessa última semana, ou seja, de outubro, lá no mês de novembro. Seguindo agora para outro ativo aqui, só para mencionar então quais são os suportes, né, Dalton? Se recuar aqui, quais são os suportes desse ativo? Para um recuo, olhando o Fibonacci, se isso aqui fosse a máxima e começasse a cair, teria aqui no Fibonacci 23,56 e R$23 número redondo, próximos dos dois últimos topos. Outro ponto para avaliar, se continuar subindo, é o topo aqui que foi rompido, mas para ali na faixa dos R$24,38. Então esse seria o ponto um pouco mais positivo para se buscar aí a região, né, de preço, uma primeira faixa de preço para ficar avaliando ali um retorno do preço em busca de compra de fundo ascendente. Depois de Braskem, falando agora de MGLU3. Deixa eu só voltar aqui com o ajuste. Magazine Luiza terminou a semana apresentando um candle ali de indefinição com alta de 0,47%. Está dentro do movimento de subida. Não gerou um sinal de baixa confirmado, que seria o que? A perda da mínima dessa última semana, R$ 25,35. O que ela pode fazer? Perder essa mínima e vir a testar um primeiro nível de suporte na casa dos 24,54, seguido de um outro suporte na faixa de 24,11 e 23,64. São os três níveis de preço pelo gráfico semanal que eu considero interessantes para avaliação de entrada, seja pelo próprio gráfico semanal de fundo ascendente ou até mesmo pelo gráfico diário. Olhando aqui para a ação no gráfico diário, ou seja, para quem está comprado, mantém a compra, podendo trabalhar lá no Position Trade, botando o stop abaixo dessa última mínima da última semana. No gráfico diário, se essa ação recua aqui, daria para avaliar, mesmo perdendo a mínima da última semana, dá para avaliar a possibilidade de retornar para uma compra, abrir uma compra de swing trade após um sinal de alta mais dentro possível da média móvel exponencial de 13 períodos. Isso seria o principal sinal, está dentro de um movimento de queda. A tendência do gráfico diário, apesar da tendência do gráfico semanal e do gráfico mensal serem tendências aí de alta, nós temos aqui uma tendência indefinida no curto prazo, apontando para uma correção que está acontecendo, que pode acontecer pelo gráfico semanal. Então é um ativo que dá para ficar de olho, assim como o MGLU3, VVR3 também, que ainda está com candles ascendentes, teve algum processo de correção do preço no decorrer da semana pelo gráfico diário, dá para avaliar a possibilidade de entrada de compra de fundo em cima de algum nível de suporte. Os suportes aqui por volta de 25,12 por enquanto, depois aqui um suporte 24,54 pelo gráfico diário. Tem logicamente um suporte aqui intermediário na faixa dos 25,51 antes desses 25,12. Agora KLBN11, Klabin, vamos falar aqui de Klabin. Ação nesse momento não, a ação terminou a semana com queda de 1,7%, está dentro de um viés de alta no médio a longo prazo, fez um candle de baixa no gráfico semanal, com essa queda de 1,7% ainda dentro de um grande candle de alta. Existe uma chance razoável de isso aqui ser um candle de correção da subida anterior, aumentando a probabilidade de ser um movimento de subida. O que aumenta a chance de acontecer esse movimento de subida? Ou seja, para quem está comprado no papel, o que seria bom acontecer pelo gráfico diário, confirmar aqui essa sinalização de um fundo ao superar a máxima desse último pregão da sexta-feira, 25,59. Seria até uma alternativa de abrir uma compra
apesar da zona de resistência muito próxima, né, desses dois topos anteriores. O stop poderia ficar até abaixo aqui, um pouquinho abaixo da média móvel de 3 períodos ou abaixo dessas últimas três mínimas aqui, 25,06, 25,06 e 25,06. Enfim, na faixa dos 25,04 seria uma das alternativas de stop para quem for abrir uma entrada aqui de swing trade, tentando pegar um próximo movimento de subida na KLBN11. Começa a trazer um viés um pouco mais negativo de indefinição, inclusive pelo gráfico semanal, se ocorrer a perda da mínima desse grande candle de alta aqui, ó, que está localizado em 24,64. Use Minas. Use em 5, alta na semana de 11,7%, pivô de alta, ativo dentro da tendência de alta, sem sinalização de baixa por enquanto. Quem está comprado aí no médio prazo, no position trade, perda da mínima dessa semana seria o principal sinal de saída, na minha opinião. E no gráfico diário, para buscar alguma entrada, acontecer alguma correção um pouquinho maior para buscar uma compra aí de fundo ascendente, ou se ficar aqui de lado mais, alguns pregões de pivô de alta também seria uma alternativa de entrada de swing trade no decorrer dessa próxima semana para os Minas. Então, ativo em tendência de alta no curto, no médio e no longo prazo. Ativo aí alinhado mais para cima. A próxima ação aqui, Raia Drogasil. RADL3, abri aqui a tela errada. Raia Drogasil. No gráfico semanal, terminou a semana de forma negativa, 0,89%. Tem aí três topos anteriores que ela está batendo, que tende a funcionar como suporte. Já bateu e perdeu a mínima da semana passada, primeiro sinal negativo, que abre espaço para quê? Ter uma correção no tempo ou uma correção no preço. Só que olhando para o gráfico diário, dá para ver que a tendência está indefinida. Ele fez isso aqui, ó, foi lá no topo e voltou aqui. Dalton, mas isso aqui pode ser um topo duplo? Pode. Se perder essa mínima, é um topo duplo. Confirma um topo duplo e aumenta a chance de queda. Mas se não perder, gerar algo assim e gerar sinalização de alta aqui, daria para arriscar uma operação de compra de swing trade em cima desse ativo. Visto o cenário positivo de maneira geral, mensal rompendo máxima histórica, ativo depois de romper máxima histórica está fazendo aqui uma correção em cima da zona de resistência da máxima histórica, que é lá na faixa dos R$26, e por volta ali dos R$26, então está fazendo essa correção, ficando aqui, não se distanciando muito dos 26, gerando sinal de alta, aumenta a chance de poder deslanchar para cima desses R$26, considerando inclusive a força desse movimento aqui de subida. Então ativo aí para também ficar atento aí no decorrer dessa próxima semana. TOTS 3, semanal, queda de 1,49%, depois de uma sinalização de fundo. Vai ficando com a cara que isso aqui é um processo de correção dessa alta e que eu já mencionei até em outro ativo, de se ter uma próxima semana positiva. O que vai aumentar a chance disso acontecer? Olharmos para o gráfico diário e visualizarmos um sinal de fundo, uma quebra da sequência de máximas descendentes do gráfico diário, que inclusive abriria a possibilidade de entrar comprando esse ativo no swing trade, por isso que chama atenção o gráfico do ativo. Qual outra forma também? Já abre aqui rompendo aqui para cima, fazendo um pivô de alta, ou seja, fundo ascendente ou pivô de alta em TOTS 3 no decorrer dessa próxima semana, logicamente para cima da média móvel de 13 períodos, seria o sinal para uma compra de swing trade dentro do meu sistema, dentro da minha metodologia. TAE11, semanal, alta, zona de resistência muito importante, olha o tanto aqui de nível de preço para trás que era suporte, que virou resistência, vários testes, e aqui nessa semana ainda está dentro do movimento de alta no semanal. E já começou a correção justamente no ponto maior de desafio dessa ação, que é essa região aí dos 28,65, 28,74, fechou até um pouquinho abaixo. No gráfico diário já dá para ver essa correção, mas se nessa semana, já que essa correção por enquanto se apresenta de maneira mais fraca, ter algum sinal de alta que seja de pivô ou fundo ascendente, assim como o TOTS 3, também, na minha opinião, encaixaria a compra. Isso significa dizer que vai gerar resultado positivo? Não, mas se ocorrer realmente, se essa leitura que eu estou fazendo, ela se confirmar, a relação risco-retorno tende a ser muito interessante para a compra de swing trade em cima de Taesa no decorrer dessa próxima semana. Alguns papéis, logicamente, já daria para, vou entrar comprando aqui em termos de position trade, alguns ativos que eu já mencionei nessa expectativa de poder, por exemplo, o próximo candle ser um candle de alta, na TOTS 3 daria também para se buscar algo nesse sentido. Raia Drogasil com risco um pouquinho maior,
Uzi Minas também, dentro de um processo de subida. Então, tem alguns papéis que daria para fazer já essa possibilidade de entrada de position trade. Depois aqui da Taesa, vamos falar também dentro do setor elétrico de CPLA6. Observe o tamanho da zona de resistência que tem aqui essa ação, em definição da tendência no médio prazo pelo gráfico semanal. Se eu olho para o gráfico mensal, está ali respeitando a média, com a possibilidade de ter algo aqui para cima. Considerando que o Covid lá no março foi vir aqui para baixo, já volta para cima da média e não volta mais para baixo. Tá com o mês aí positivo, 6,79%. Ameaçou cair aqui, já fechou mais próximo lá da máxima nesta última semana. Gráfico diário enrolado aqui, se ficar patinando aqui nesse ponto, dá para buscar a operação de compra de pivô de alta. Ficar patinando seria ter pelo menos mais uns 2 pregões para depois gerar o pivô de alta para abrir uma compra aí de pivô de alta nesse ativo. Qual outra forma? Se passar direto aqui, avaliaria o retorno do preço para buscar a compra em cima dessa região aqui, para que essa região passe a funcionar como patamar de suporte, região esta em torno dos R$ 67,00. Move3. Move3. Semanal forte para cima, tendência de alta de médio prazo. Mês forte, conseguindo romper a máxima do mês de março, que foi a queda lá principal da crise. Isso é algo bom, já voltando para cima pelo menos da máxima que teve uma pancada muito forte durante o Covid. E com isso traz um cenário assim, todo favorável aqui de curto a médio prazo para o papel. Pelo gráfico diário, iniciou um processo de correção após um longo movimento de subida. Então eu olharia para esse movimento de queda nesse momento com carinho, ver se vai ser um movimento realmente de queda. Olhando Fibonacci, o primeiro nível estaria lá embaixo, mas tem a média ali antes. Enfim, começou a cair, gerou sinalização para cima no decorrer dessa próxima semana ou até um pouco mais adiante, também entraria em uma compra de swing trade em cima de Move3. FLRY3, Fleury, terminou aqui a semana de forma indefinida, com alta de 0,68%. Está ali, sobe forte, voltou forte para baixo, já gerou um sinal para cima, mas não andou nas últimas 2 semanas, só que segue dentro de umas mínimas ascendentes no gráfico semanal. E olhando para o gráfico mensal, também segue com mínimas ascendentes acima da média, ainda com viés positivo, viés de alta. Desafio na faixa dos R$ 28,50, seguido dos R$ 30,35. Pelo gráfico diário, qual seria a alternativa de entrada? Está indefinida a tendência, ó. Indefinido, mas ficar atento nessa questão aqui, ó. Faz ainda uma sequência de uma escadinha aqui para baixo e quebra essa escadinha aqui de descendente, ou seja, de máximas descendentes, também daria para arriscar essa operação de compra com o stop abaixo da mínima de um fundo, tentando pegar o quê? Movimento de subida. Qual outra forma? Gerando aqui um pivô de alta, né? Fica aqui de lado e gera ali um pivô de alta, também outra forma de buscar uma compra na expectativa de poder buscar essa região de topo lá na casa dos 29,70 a 29,81. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se esse radar da semana foi útil para você. Uma ótima semana e até o próximo pregão, até segunda.